Hoje para falar sobre uma declaração que eu achei assim bem polêmica e até mesmo contraditória do Adson Batista após a vitória do Goiás contra o Atlético Goianiense. Ele que sempre é um cara bem sensato. Eu vejo muito torcedor do Goiás assim xingando ele demais, fala que ele é um cara arrogante ou algo nesse sentido. Não vejo ele dessa forma. Ele tem apenas uma postura diferente dos demais. É um cara que sempre fala no pós-jogo. Eu acho isso um critério importante. É um cara que dá a cara a tapa, né? Melhor dizendo. Tipo assim, não fica escondendo atrás de resultados, como é, por exemplo, em grande parte da diretoria esmeraldina, que na hora que ganha todo mundo quer falar, né? Mas na hora que perde some todo mundo. O Adson Batista, em relação a todos os dirigentes aí, grande parte deles até mesmo do futebol brasileiro, tem essa vantagem. Mas ele falou uma frase bem polêmica, inclusive eu só consegui captar um pedaço, um trecho dessa frase graças à Rádio Band News, que transmitiu no YouTube também o evento. Muito obrigado aí a eles. Abre aspas. Se a gente for avaliar aí, muitos jogadores do Goiás poderiam estar em uma Série B. E não é desvalorizando ninguém, fecha aspas. Foi aí que já cortou o áudio, né, da transmissão e não deu para ouvir mais o que disse o Adson Batista antes daquela entrevista, né? Por exemplo, se você pesquisar, tem tanto uma entrevista no YouTube, no canal oficial do Atlético Goianiense e também na Rádio Sagres, mas foi depois dessa parte que aí começou essas outras transmissões, né? Então, comentando sobre um elenco, alguns jogadores de Série B que poderiam estar disputando uma segunda divisão nacional, não desvalorizando ninguém. Enfim, alguns torcedores do Goiás também tinham essa impressão no começo do Campeonato Brasileiro. Eu prego um pouco mais de calma em relação a esse tipo de contratação. O Goiás pecou muito de não trazer jogadores experientes para a Série A. Isso é um fato. Dos jogadores que hoje estão dentro do time esmeraldino, apenas aí o Tadeu, titular, né? Também, por exemplo, o Auremir, que havia disputado a última Série B com a camisa do Cuiabá, e também o lateral esquerdo, o Danilo Barcelos. No restante aí chegou o Marquinhos Gabriel, que também é um jogador experiente, o Pedro Raul, mas em relação à Série A anteriores, não estavam, né, disputando a primeira divisão, o que certamente faz uma diferença. Mas falar que isso são jogadores de Série B, aí você está querendo incluir, por exemplo, um Dieguinho, que é um jogador desconhecido, mas vai falar, cita aí 5 melhores jogadores do meio de campo desse Campeonato Brasileiro do que o Dieguinho, né? Então eu acho que é um tipo de posicionamento que não faz sentido, e até mesmo porque a postura do Atlético Goianiense foi assim. Se você pegar ali o elenco deles na Série A, por exemplo, de 2017, era repleto de jovens apostas, jogadores do Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, outros um pouquinho mais experientes, né, para dar aquele toque de Série A mesmo dentro do elenco, e até mesmo o atual time do Atlético Goianiense é repleto de alguns jogadores meio que desconhecidos, mas isso não quer dizer que sejam ruins ou de Série B do Campeonato Brasileiro, muito pelo contrário. Eu prefiro muito mais que o Goiás aposte em algum tipo de contratação ou traga jogadores como o Sávio, que é um baita jogador, já tem uma certa experiência, do que, por exemplo, atletas que já estão beirando a casa dos 33, 35, exceto uma ou outra contratação pontual que vai fazer parte. Você buscar aí um Marquinhos Gabriel da vida no mercado não quer dizer que seja uma contratação ruim só pela idade, né? Então é um balanço que tem que ser feito. Mas o Adson Batista falar isso do elenco do Goiás, sendo que ele tem essa mesma postura de olhar jogadores, trouxe o Kelvin, por exemplo, jogador do Atlético Goianiense que estava no ABC na disputa da Série C, então ele é jogador de Série C. Eu acho que é muito fácil, né, a gente apontar o dedo assim e definir que prateleira, né, estão cada um dos jogadores. Enfim, ele que até enalteceu, acho que essa é a palavra certa, essa vitória do Goiás. Não quer dizer assim que foi só tirar sarro ou algo nesse sentido, abre aspas, né, para o que disse. A equipe do Goiás foi superior à nossa tecnicamente. No entanto, o nosso time é melhor tecnicamente do que o do Goiás. No entanto, futebol é resultado. O Goiás mereceu ganhar em momentos importantíssimos do jogo, foi superior tática e tecnicamente, mas principalmente foi superior com espírito, com competitividade, com vontade. Além disso, jogou firme, marcou e encurtou os espaços que nós tínhamos para jogar. Em contrapartida, nós deixamos eles jogarem. Fomos frouxos, passivos, fecha aspas, foi o que disse aí o Adson Batista, né? Então ele enalteceu essa vitória do Goiás posteriormente, mas antes disso deu aquela cutucada. Além disso, um ponto também importante, o Atlético no ano passado faturou o dobro do que o Goiás, então ele tem basicamente quase o dobro para investir em futebol, né? O Goiás, se você colocar o orçamento apenas para futebol nesse ano, beira ali mais ou menos na casa de 43, 45 milhões de reais. O Atlético, ao contrário, né, chega até a casa de 100 milhões de reais só para futebol nessa temporada de 2022, então certamente incomoda, né? Você vê o rival que os dois estão trocando várias farpas esse ano, um elimina aqui na Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Goiano, o Goiás bate sempre no Atlético
em Campeonato Brasileiro, e aí você vê o seu rival com um orçamento pela metade fazendo uma campanha bem melhor, certamente dá uma incomodada, né? Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa fala do Adson Batista, um eventual elenco de Série B dentro do Goiás, na 10ª colocação com a menor folha salarial